Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Que alegria estar aqui com vocês. E hoje a nossa palavra está lá no livro de Tiago, capítulo 1, e o Senhor me direcionou a dividir esse capítulo em duas partes, e hoje a gente vai falar dessa primeira parte que vai até o versículo 18. E nesse momento eu já convido vocês a fechar os seus olhos e chamar o Senhor para se fazer presente durante esse nosso momento de declarar e refletir sobre a palavra do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Oh, nosso Pai amado, obrigada por estar conosco, obrigada por vir falar conosco nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e traga refrigério, traga renovo, traga um fortalecimento, uma renovação da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa confiança e da certeza de que o Senhor tem algo lindo nos aguardando logo à frente. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós já agradecemos por esse momento. Amém. E falando em Tiago, eu particularmente amo essa passagem e fala sobre fé, sobre paciência, sobre provações e sobre tentações, Quando a gente inicia a nossa jornada cristã, e eu falo com vocês como uma recém-convertida, a gente imagina que estaremos blindados e talvez não seremos nunca mais tentados porque somos guardados pelo Senhor e Ele vem sobre nós e as aprovações não vão nos atormentar, Mas isso, na verdade, não acontece. As tentações continuam a aparecer, elas vão perdendo, sim, um poder, O- a, a pressão que ela vem exercendo sobre a gente, ela vai sim diminuindo o poder que ela tem muitas vezes sobre nós para que caímos em pecado e, e as provações elas continuam vindo porque elas fazem parte da lapidação, do processo aí de purificação, de santificação, de fortalecimento espiritual, matando de fato a nossa carne e deixando o Espírito Santo prevalecer. O Espírito de Deus prevalecer. Lembrando que nós recebemos o sopro de vida, o Espírito de Deus para habitar em nós. E a tricotomia do ser, corpo, alma e espírito, ela é uma realidade de nós quanto seres humanos, mas no momento em que morrermos, o Espírito prevalecerá. E durante a nossa jornada, a gente vai lutando, contra a nossa própria carne, contra os nossos desejos, contra os nossos, vamos dizer assim, os nossos vícios carnais, mas a gente também vai fortalecendo o Espírito. E quando a gente deixa o Espírito governar sobre a carne, nós vivemos em plenitude, nós vivemos em santificação, nós vivemos a verdadeira liberdade e entendemos muito mais sobre o que é de fato ser livre do que aparentemente o mundo mostra como uma liberdade. Eu costumo até dizer que liberdade não é a mesma coisa que libertinagem. E conforme a gente vai se aprofundando na fé, nós escolhemos mudar a forma que falamos, mudar a forma que vestimos, mudar a forma como caminhamos,
como nos posicionamos, porque entendemos que nós não queremos continuar escravos da carne. Então vamos à leitura. Essa mensagem inicial já te deu aí tempo de você pegar a sua Bíblia. Eu sempre recomendo que a gente tenha a Bíblia física, que a gente tenha um espacinho para anotação. Se não tem, pega uma caneta para poder marcar, pega um papelzinho. A minha Bíblia fica carregada de post-its, porque a cada leitura, a cada momento dentro da palavra de Deus, o Senhor ele vai nos trazer um nível mais profundo sobre o que aquela mensagem tem para nos trazer nesse processo de transformação. E essa palavra de Tiago, ele vem falando sobre isso, sobre as provas e tentações e sobre o que o Pai, né, vem nos entregar. E aí ele começa assim, o versículo 1, ele está se apresentando, né, Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então ele já chega falando as 12 tribos dispersas e desejando saúde, né? Saúde é vida, né? Qualidade de vida. E aí no verso 2 ele diz, meus irmãos, tem de grande gozo, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha que lindo. Eu vou repetir, porque é simples e ao mesmo tempo profundo. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Obra a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que é paciência? Paciência é saber que há o tempo devido para cada coisa. Lembra da visão do Vale de Ossos Secos? Que ele dá o destino final e depois ele vem explicando como que vai acontecer, né? Osso com osso, ligamentos, músculo. Lembra? Eu particularmente tenho refletido muito sobre essa passagem e quando ele diz tenha a paciência, sua obra perfeita, o que eu entendo? Eu entendo que saber que a cada momento mais uma etapa vai ser vencida, mais um aprendizado vai ser colhido, mais forte será a nossa fé, porque nesse momento específico aqui, ele diz que a prova da vossa fé obra a paciência, e ele nos convida a permitir que a paciência tenha a sua obra perfeita. Saber que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo cronológico é um passo. E segundo, entender que uma vez que eu respeito o processo, respeitar o processo é entrar num nível de aceitação. Aceite que as provas vão aparecer. Aceite que as provas vão aparecer. Aceite que Deus vai testar a sua fé. Ele vai permitir que a sua fé seja testada. Por quê? Porque se nós não tivermos uma fé como o grão de mostarda, na certeza, o grão de mostarda ele não tem dúvida do que ele tem, do que ele tenha do que ele virá a se tornar, do que ele tem dentro de si para se tornar e os frutos que ele vai produzir.
Então, quando a gente tem a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos, nós diremos a uma montanha, passa de lá, daqui para acolá, e ela se moverá, e viveremos o impossível. E acessaremos, né? Viveremos milagres. O que é visto aos olhos humanos impossível, acontecerá. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem um complementozinho. Seguem. Vamos aqui, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então, se você foi chamado para algo e está vivendo provações, se você já teve a revelação do seu chamado, seja por algum servo de Deus, ou seja, pelo próprio Espírito Santo, te revelando, te trazendo, te convidando, e Deus te orientando no seu fazer, no seu ir, né? Levando a palavra de Deus, trazendo a boa nova, vivendo os processos de transformação que a palavra de Deus nos convida a viver, a nos permitir, a acessar, né? Então, se você está sendo provado na fé, fica tranquilo, porque isso faz parte do processo. E mais do que isso, te ajuda com a paciência a receber todas as coisas e não ter falta de nada. Porque é exatamente sobre isso que ele fala. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Paciência e persistência. Paciência e persistência. Fé. A fé é a base de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, a fé, sendo provada, ela vai dar acesso a você trabalhar, aperfeiçoar a sua paciência. E dentro desse processo, você se tornar perfeito e completo, sem faltar coisa alguma. E ele continua no verso 5, dizendo: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Existe um versículo, eu não me recordo em qual livro e qual o número desse versículo, mas ele diz que pedirdes e serás atendidos. E diz também que quando a gente não é atendido, é porque a gente pediu mal. Porque o propósito daquela petição não era um propósito que, no entender de Deus, seria algo que nos ajudaria. Seria algo que nos daria acesso a um aperfeiçoamento, a uma santificação ou durante o nosso propósito. Não iria contribuir, inclusive, com o nosso propósito. Então, quando a gente pede mal, a gente não tem a atenção. É como, por exemplo, os nossos filhos. Quem tem filho vai entender bem sobre esse exemplo. Quando meu filho me pede algo, quando a minha filha me pede algo, e eu entendo que aquilo vai ser bom para eles, que aquilo dali não vai gerar prejuízo, né, a eles, eu presenteio. Eu tendo recursos para presentear, para entregar aquilo que eles estão pedindo,
eu entrego. Mas se eles me pedem algo que vai gerar prejuízo, que eu sei que eles, naquele momento, eles não estão preparados, eles não têm maturidade, eles não têm responsabilidade para aquele tipo de presente, por exemplo, eu digo, olha, agora não é o momento. Isso eu não posso atender. E às vezes esse não é um não porque falta amor, mas muito pelo contrário. É porque o amor, o zelo que esse amor me traz, o cuidado que esse amor me convida a ter com eles, a proteção que esse amor me convida a ter com eles, que vem junto, né? Diz o não. Está justificando o não. E assim é com Deus. E a palavra dele diz que se um pai humano, cheio de desvio de caráter, né? Que somos nós, em processo de santificação, de transformação da nossa mente, do nosso estilo de vida, se nós, que estamos em constante processo de transformação, que estamos a todo momento sendo exortados, tendo a revelação e a intercessão do Espírito Santo, buscando essa santificação, buscando essa purificação. Se nós, quando nossos filhos pedem um copo de água, nós damos um copo de água, por que Deus não vai dar? Por que Ele não vai permitir? Né? E aí ele diz que a todos dá liberalmente. Se te faltar alguma coisa, se te faltar sabedoria, se te faltar paciência, se te faltar persistência, se te faltar disciplina, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. O que está te faltando hoje, se você pedir para Deus, Ele vai te entregar. Ele não vai te lançar em rosto. Ele não vai te lançar em rosto. Ah, mas ele está demorando a dar, Thaís. É porque está necessitando de uma maturidade. Está necessitando de um fortalecimento dessa fé. Está necessitando de um degrauzinho nessa jornada, um passinho, uns metrozinhos dentro desse caminho de transformação, para que você receba aquilo que você está pedindo e não seja como um servo infiel e não aproveite os recursos e gere desperdício daquilo que você está recebendo. Deus, ele não quer que você desperdice nada que ele te entrega. Ele quer que você tenha sabedoria para poder gerenciar os recursos. Então, se ele ainda não te entregou aquilo que você está pedindo, e eu estou falando em níveis de caráter, em níveis de comportamento, porque o material, ele te abre a porta, ele te dá a direção, só que você tem que entrar em ação, né? Agora, sabedoria, paciência, perseverança, persistência, disciplina, peça a Deus. E aí ele vem com o versículo que a gente abriu esse vídeo aqui hoje. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por que você não vai receber quando você está cheio de dúvida? Por que você não vai receber? E eu vou te dizer por que você não vai receber. Porque quando você tem dúvida é, trazendo aqui para o português claro, é a ausência da certeza. Se você não sabe o que você quer, como é que Deus vai te entregar? Como que você vai usar bem esse recurso, vai saber gerenciar esse recurso, vai multiplicar esse talento, né, como um servo fiel, se você tem dúvida daquilo que você está pedindo? E a fé não abre espaço para dúvida. Quem crê, crê.
Não crê mais ou menos. Quem acredita, acredita. Quem tem fé, tem fé. Quem não tem fé, não tem fé. Não existe um meio termo. Ou é sim ou é não. Ou você tem ou você não tem. E olha que interessante. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Se eu tenho dúvida do caminho que eu vou seguir, se eu tenho dúvida do que o Senhor tá me convidando a ter, se eu tenho dúvida do que pedir a Deus, eu vou estar toda hora mudando de opinião. E se eu toda hora estou mudando de opinião, o que eu estou sendo? Inconstante nos meus caminhos. A perseverança, a disciplina, ela requer constância. Viver racionalmente, entregar o nosso corpo buscando santificação, o nosso viver aos ensinamentos de Cristo, ser como Cristo na terra, significa que nós temos que ter constância. Significa que nós temos que servir a um único Senhor. Se eu estou sempre em dúvida, se eu nunca sei o que eu faço, eu estou me comportando como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Para onde que eu vou? Eu vou conseguir multiplicar os talentos que o Senhor está me entregando? Está me confiando? Será que eu vou saber utilizar com sabedoria dos dons espirituais que o Senhor me deu acesso para que eu faça a sua obra? Sem fé é impossível agradar a Deus, como eu já citei aqui esse versículo. Mas mais do que isso, tá? Lá em Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, se eu tenho fé, eu tenho a certeza, eu tenho também a certeza que o que eu espero vai acontecer. Eu não estou vendo. É como se fosse a visualização. Quem conhece aí o mundo do coaching sabe que é assim, ó, se visualiza no futuro, você vivendo a vida que você sonhou, né? O mundo do desenvolvimento pessoal fala muito sobre isso. Imagine qual é o seu cartaz dos sonhos, qual é a vida que você, como que você quer estar daqui a 5 anos. Se você não consegue se visualizar daqui a 5 anos, tendo aquela vida que você declara que deseja, eu quero estar na minha casa própria, daqui a 5 anos eu quero estar na minha casa própria, para quem não tem casa própria. Eu quero estar com o meu carro, eu quero estar com a minha empresa. Se você não consegue se ver com a sua casa, com o seu carro, com a sua empresa, você não tem fé que aquilo dali possa acontecer. Porque a fé é o firme fundamento, é a base das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora, como que você quer receber a bênção se você não consegue ver? Se você não consegue fundamentar? Se você não consegue alicerçar aquilo que você está pedindo para Deus pela fé? Lembrando, e o Senhor toda hora me chama nesse versículo, não é nem sobre isso o vídeo, só sobre isso, né? É sobre muito mais, mas se o Senhor está me exortando toda hora a me convidar nesse versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé você não consegue realmente acreditar que Ele existe. Ninguém vê Deus, a gente só sente. E é maravilhoso senti-lo.
E é maravilhoso experimentar daquilo que ele criou. E é maravilhoso ser a primícia da tua criação. E aí, você pede, mas você não tem fé. Você está pedindo, mas não está firmado na fé. E você está com dúvida. A dúvida é uma porta aberta para um espírito de intimidação. Sabe o que é um espírito de intimidação? É o medo. O medo psicológico. Não é um medo instintivo. Não é um medo primitivo, né? De estado de alerta, que você está vendo uma cobra que você sabe que é venenosa, você vai passar por cima dela e deixar ela te picar. Você vai querer fazer carinho nela. É você estar na beira de uma ribanceira, na beira de um barranco, e você achar que você tem que dar mais um passinho para frente, que não tem problema nenhum. Isso é um medo instintivo. Ele te protege fisicamente. Ele te mantém vivo. Mas o medo psicológico, ele te gera estagnação, ele te impede de acessar as bênçãos que o Senhor está querendo te entregar. E por que ele não te entregou? Porque tem dúvida, porque tem medo. E aí você não vai gerenciar o recurso que ele quer te entregar. Lembra? Lá em Gênesis, quando ele nos cria, ele nos abençoa e diz: governai sobre tudo, dominai sobre tudo que se move sobre a terra. Como que você vai ter acesso a tudo isso se você está sendo como uma criancinha, sem responsabilidades, sem discernimento, sem sabedoria, sem paciência para esperar o tempo certo de cada coisa, cada processo se concluir, cada ciclo que se fecha, é um novo que se abre. E a cada novo que se abre é um nível acima de consciência, é um nível mais profundo de fé, é um nível mais profundo de intimidade com Deus. E vamos continuando aqui. Mas glorie-se, versículo 9, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Não é só sobre bens materiais. É sobre entender que o ciclo natural é como a flor. Ela está aberta, ela está formosa, mas ela também vai haver um momento que ela vai secar e vai murchar. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Ai, aqui, olha, esse versículo vai mexer com as escrituras porque mexeu com a minha. E eu sei que Deus ele não traz ninguém diferente, muito diferente de nós, né? Então, recebe aí, ó, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser, sou tentado, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A tentação não vem de Deus, não. E olha o que a palavra diz. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Sabe o que faz com que você caia em tentação? Sabe o que te gera a tentação? No português claro, o que te gera a tentação são os seus viciozinhos, os seus hábitozinhos.
São os seus desejos carnais, egóicos, o orgulho, a arrogância, a mentira, a dúvida, a falta de a falta de determinação mesmo, sabe? Porque quando você determina, quando você decide que você não vai fazer mais algo, você tem que ser firme para não voltar lá, né? É como o porco, depois que é lavado, volta à lama. E se suja muito mais, né? Então, quando você for tentada, quando você for tentado, quando eu for tentada, que a gente se lembre que a gente não está sendo tentado por Deus, a gente está sendo tentado pela nossa carne mesmo. Por tudo aquilo que a gente veio repetindo de geração em geração, sabe? E falando, não tem problema nenhum, não é nada demais, não é nada demais. E quando vê, a gente já está entrando em desobediência. E entrar em desobediência vai nos levar à morte. Vai nos fazer padecer. Vai nos acorrentar novamente. Então, meus amados, não sejamos levianos com relação às nossas tentações. Se a gente sabe que ali, em determinado ambiente, em determinada mesa, com determinadas pessoas, nós seremos tentados, não vai para lá. Desvia a rota. Se afasta daquilo que te convida ao pecado. Se afasta de tudo que te tenta a pecar. Porque não é Deus que está te tentando, não. Não é Deus que nos tenta. Tiago acaba de falar isso aqui. São as nossas práticas. São os nossos desvios de comportamento, de conduta. Os nossos hábitos. Os nossos costumes. As nossas emoções. E para concluir, vamos lá. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha que lindo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Vem do alto. Desce do Pai para as luzes. Desce do Pai das luzes. Desce do nosso Deus. Em quem não tem mudança. Não tem variação, não tem sombra de variação, nenhuma mudança. Deus é Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo amanhã. Ele é o que é. Yahvé. Yahvé. E segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós fomos criados pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A primeira parte, a mais importante, a mais nobre, a separada das suas criaturas. A pureza,
a perfeição, a consagração. Então, se Deus nos criou pela palavra da verdade, se Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas, vamos buscar caminhar seguindo essa verdade, obedecendo esse Deus que não muda, nos purificando, nos libertando, nos santificando e servindo como testemunho dos mandamentos de Deus. A liberdade espiritual que a gente acessa, a plenitude, a satisfação de viver, a satisfação de viver. Se eu não tenho satisfação no meu viver, tem alguma coisa errada, porque não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Vamos declarar o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, por essa reflexão, Senhor, por cada ensinamento, por cada direção vinda dessa palavra, Senhor. Oh, meu Pai, que possamos continuar olhando para o alto e sabendo que o Senhor vem com o nosso socorro, que o Senhor não deixa o nosso pé vacilar, que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, que o Senhor guarda todos os nossos caminhos e que o Senhor guarda a nossa alma. Livra-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, Senhor. Vem com teu Espírito Santo nos conduzindo, Senhor, perseverando, Senhor, com fé, com paciência, com disciplina, sabendo, Senhor, que o nosso viver de forma racional nos permitirá servir a Ti e multiplicar os talentos que o Senhor tem nos confiado. Que possamos, Senhor, ser servos fiéis, Senhor. Que possamos sermos dignos de todo o dom que o Senhor libera sobre nós, para que possamos, Senhor, levar para mais vidas, Senhor, e não chegarmos de mãos vazias até a Ti, Senhor. No momento em que o Senhor decidir nos recolher, que não cheguemos de mãos vazias a Ti, que possamos apresentar as nossas obras, que os nossos tesouros sejam guardados no céu, Senhor, porque aqui na terra, Senhor, é o Senhor que nos dá o galardão, Senhor. Nós não queremos guardar nada aqui, Senhor. Nós queremos acumular os nossos tesouros aí, porque o nosso coração está nos céus em Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós pedimos, fique conosco, porque precisamos muito de Ti. Sem Ti nada somos, Senhor. Que a Sua presença faça parte do nosso dia e que em nome de Jesus, através do Espírito Santo, o Senhor nos guie no dia de hoje e nos permita fortalecermos, Senhor, a nossa fé e acessarmos mais e mais sabedoria para continuarmos a Tua obra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor esteja contigo e que, em nome de Jesus, o seu dia seja cheio de paz, de alegria e da presença
de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional com a segunda parte desse capítulo desse capítulo primeiro do livro de Tiago. Um beijo no teu coração e até a próxima.